Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. E antes de nós darmos início ao nosso estudo, que tem sido de edificação, queríamos dar as palavras boas-vindas a você que está aqui no nosso templo e você que está em casa nos assistindo também. É interessante que, como as notícias hoje andam rápido, E esse momento que a gente está vivendo tem sido até um pouco engraçado. Minha esposa recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, mais ou menos assim, a gente não cita a igreja. E diz o seguinte: não teremos celebração nos dias 23 e 30 de dezembro. Retornaremos dia 6 de janeiro. Interessante como até, se a gente analisar bem, quando a gente vê o que está acontecendo, que é a volta de Jesus, e a primeira evidência sobre a volta de Jesus é dentro da casa do Senhor. O amor de muitos está esfriando mesmo, e é isso que a gente está vivendo hoje, Uma igreja com recesso. Onde queríamos ver isso na nossa vida, Onde queríamos ver isso? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 139, tem tudo a ver com o nosso estudo hoje. Nós estamos falando sobre paredes do meu coração e com certeza vamos sair daqui edificados, renovados, E lembrando que hoje às 19 horas estaremos aqui no nosso culto de adoração ao Senhor. E o Salmo 139 tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida também. Na nova versão transformadora que nós usamos aqui na nossa igreja. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe, conhece os meus pensamentos. E no finalzinho, no versículo 24, que com certeza é o foco do nosso estudo, mostra-me se há em mim algo que lhe ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Amém? E com certeza temos que viver assim, Pedindo a misericórdia de Deus, a luz de Deus, que é Jesus Cristo na nossa vida, para que nos oriente. Onde que nós estamos errando? Onde que nós não estamos vivendo de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para cada um de nós, Aí nós teremos a convicção de que estamos numa vida abundante, que há em Cristo Jesus. E é tão bom viver assim, Então nós vamos orar, agradecendo a Deus, depois nós vamos adorar ao Senhor, por tudo que Deus tem feito, irá fazer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela certeza da nossa salvação. Muito obrigado, Deus, porque ainda nós estamos aqui na Tua casa, louvando ao Senhor. E, Pai, quando nós olhamos para tudo isso que está acontecendo à nossa volta, não é motivo de nós desanimarmos, Senhor. Nem de fazermos comparações com qualquer outro grupo, nada disso. Quando nós olhamos para dentro da nossa igreja, a evidência é tão clara, Senhor, Jesus está voltando. Ó Deus, muito obrigado por tantas revelações que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui. O Senhor tem dado ao Teu povo aqui presente também, ó Deus. E, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da Tua igreja e que irá fazer muito mais, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Convido vocês a ficarem de pé para a gente iniciar esse momento com uma adoração ao Senhor, com o hino Rude Cruz. Todos conhecem, Agora não tem o risco de perguntar se alguém não conhece, mas que você possa cantar em adoração ao Senhor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, como acabamos de cantar, Deus, esse hino tão lindo, tão profundo, Pai, que o Senhor possa fazer, Deus, as suas obras, Deus, em cada um de nós, até o dia da vinda do Senhor, até o dia que possamos trocar, Deus, a nossa coroa, Deus, e alcançar uma coroa incorruptível,
uma coroa a qual o Senhor nos dará, Deus, dará a seus filhos. Nós sabemos, Pai, que o sofrimento da cruz foi um sofrimento pesado, ao qual nós nunca poderíamos suportar. Somente o Senhor suportou por todos nós. Por isso nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor. Pedimos que nessa manhã possamos aprender mais a sua palavra. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmã Eliane. Jonathan, você me ajuda? Está muito alta. Obrigada, querido. Obrigadão, viu? Deus abençoe. Está ótimo. Graça e paz. Cada dia em que eu começo a preparar a lição, eu me sinto cada vez mais tocada, né, por esse estudo. E ainda comentei com o pastor. Cada semana parece que é uma bordoada. E a gente veio até aqui mostrando a parede dos nossos corações completamente fora do prumo. Mostramos cada tópico. Mostramos a forma em que muitas vezes a gente deixa a parede dos nossos corações. E a partir de agora, nós vamos começar a reconstruir os alicerces das paredes. Porque até então, a gente viu tudo aquilo que acontece, que afeta, que mexe, que nos desestrutura. E eu achei engraçado que o autor, ele acaba se voltando para o livro de Esdras, né, a reconstrução dos muros como base. Mas antes eu vou pedir aquela primeira imagem, Peterson, reconstruindo os alicerces. A segunda, isso, aí. E o Senhor abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las e derribá-las por terra até o pó. Isso está em Isaías 25:2. Naquele dia, se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. O engraçado é que esses textos, eles mostram de uma forma magistral, né, as paredes, quando a gente ergue ou quando, às vezes, a gente apresenta uma situação em que o nosso Deus tem que abater, tem que derribar, para então Ele erguer novos muros. Ele demonstra que Deus não quer que a gente fique desprotegido, a mercê de qualquer toque do inimigo sobre as nossas almas. Pelo contrário, Ele quer que o nosso novo muro, chamado salvação, cujos portões se chamam louvor, nos protegem de perdição e destruição. E o texto que me chamou mais atenção nesse estudo todo, que a gente vai ler agora, e depois, ao final, eu quero voltar nele, está em Esdras capítulo 3, dos versículos dos versículos 10 a 13. Esdras 3, de 10 a 13. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas.
Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ações de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Daí eu fiquei pensando, qual foi a última vez que você pesou na casa do Senhor e você louvou ou gritou de alegria verdadeiramente? Qual foi a última vez em que você saiu do culto e aquele entoar ou aquela palavra foi martelando até a sua casa, à noite, no outro dia, ao ponto de você falar assim, eu preciso reler, eu preciso rever aquilo que o pastor falou. Gente, nós estamos num tempo da pandemia, onde as pessoas estão achando ótimo ficarem em casa. E elas não estão tendo prazer de ir à casa do Senhor. E nesse estudo de hoje, ele mostra a importância de estarmos aqui, em unidade, buscando na palavra e no Senhor. Esdras relata uma obra maravilhosa que Deus realizou a trazer muitos judeus de volta a Jerusalém depois de 70 anos de exílio na Babilônia. 70 anos. E o livro de Esdras, se você não leu, leia. Você vai aprender muito. E ele vai em confronto com esse tema que a gente tem falado das paredes do nosso coração. Ele destaca a luta da comunidade restaurada para resistir às influências pagãs, reconstruir o templo e tratar do pecado na vida daqueles que escolheram adotar os valores do mundo em detrimento dos valores divinos. Algo semelhante, igual ao dia de hoje para você? O que a gente tem visto? As pessoas sendo influenciadas pelos pagãos, não querem tratar do pecado e elas preferem adotar os valores do mundo. Isso Esdras viu e falou. Em Esdras vemos como Deus protege e sustenta aqueles que confiam nele e obedecem fielmente à palavra dele. Eu tenho um costume, às vezes eu estou conversando com o Denival, e a gente está falando alguma coisa, eu falo assim para ele, bem, a gente não viu o final ainda. O negócio está acontecendo num processo. No começo, a gente acha que já viu tudo, início, meio e fim. Mas não. Lá na frente, nós vamos chegar à conclusão que a gente viu o fim. E aí a gente vai entender todo o propósito que Deus tem naquela situação. Esdras, do capítulo 1 ao 6, a gente vê o povo regressando e reconstruindo o templo. E do 7 ao 10, Esdras vai ensinar a lei de Deus para o povo. Às vezes a gente acompanha a história da Igreja Batista Betel e muitas vezes
Alguns que estão aqui, como o irmão João Figueiredo, os mais antigos, né, o outro irmão João, sabem da história da igreja, sabem tudo que aconteceu. E sabem que hoje eles estão no processo de reconstrução dos muros. E nós vamos ver esse templo edificado com a ajuda do pastor Isaías e da Ivone. Eu brinco muito com o pastor Isaías, quando ele fala assim, eu estou aqui enquanto Deus mandar. Eu falo, se o senhor sair daqui, vai para a baleia, como Jonas, vai para a barriga da baleia, porque aqui ainda tem muito trabalho, muito arado para os dois. Pode ter certeza disso, viu? Durante o exílio dos judeus, ocorreram algumas mudanças históricas. Primeiro foi o poderio de Babilônia, que foi esfacelado e arrasado diante do irresistível avanço do Império Persa. Isso é uma parte histórica para você entender essa reconstrução. Depois, houve o clamor dos exilados entre o povo escolhido, dolorosamente castigado, que chegou aos ouvidos de Deus. Gente, não desanime. Ajoelhe, ore, ajoelhe, ore. Qual é o teu sonho? Não desanime. Deus quer te dar aquilo que está no teu coração. Às vezes, aos olhos humanos, você olha e você fala, vai ser impossível. Mas o nosso Deus é o Deus que comanda o impossível, tornando possível. É nesse Deus que a gente confia, é nesse Deus que a gente busca. Por isso, vamos continuar orando, porque está chegando o nosso clamor aos ouvidos de Deus. E Ele atendeu o clamor levantando líderes que os guiassem de volta à terra dos seus antepassados. Imagina a emoção desse povo quando acabou de erguer o templo. Aquele povo que tinha visto aquele templo funcionando e, de repente, derribado, com tanta loucura que a gente tem visto nas igrejas. Engraçado que, muitas vezes, você está dentro do ministério na igreja, e isso eu tenho até um exemplo para citar, porque eu me converti com 15 anos, e desde então, eu me envolvi em ministério, nunca mais eu larguei. Sempre, eu brinquei com a Ivone que o único ministério dentro da igreja que eu não trabalhei foi o berçário. Não sobrou esse para mim na época. Mas o resto todos, adolescente, jovem, louvor, todos. Ministério de mulheres, casais, todos. Deus me deu a oportunidade de trabalhar. Nesse período todo, eu vi muita gente que você olhava na igreja e você dizia assim, nossa, é uma benção essa pessoa. Está firme lá no ministério. Mas, na realidade, ela estava lá fisicamente, fazendo tudo automaticamente. Mas o coração estava em outro lugar. Eu vi casais, onde a gente participou do casamento, nascimento de 2 filhos. Ela simplesmente, que ajudava no louvor e liderava no louvor, dizer o seguinte, eu não o amo mais, estou indo embora, eu preciso ser feliz. E deixou ele com as crianças. O casamento deles era um ativismo tão grande. Ele, às vezes, chegava em casa 11 horas, meia-noite, porque ele estava dando assistência aos adolescentes. E aí, o casal foi se afastando. Ele esqueceu que o primeiro ministério que ele tinha era em casa. Às vezes, você, homem, esquece da necessidade da sua esposa. Às vezes você chega, ela está chorando, mas por que você é muito chorona? Você está chorando por quê?
Mas para um pouquinho, senta com ela, conversa com ela, você vai ver que tem fundamento aquele choro. E muitas vezes vocês, mulheres, estão insensíveis às necessidades dos seus esposos. Tem mulher que faz questão de sentar e ser a rainha em tudo. Ou o marido me agrada, ou nada feito. Ela é incapaz de fazer um prato gostoso para ele. Ela é incapaz de ir na cozinha, trazer algo gostoso e servir para ele onde ele está. Ela é incapaz de repente, ver que ele está abatido, dar um abraço e dizer, vamos orar? Deus está no controle. Isso daí é um ministério que vai refletir dentro da igreja. Se você tiver esse zelo, se você tiver esse carinho de estar exalando amor, o perfume de Cristo dentro de casa, você vai exalar dentro da igreja. É muito importante a gente entender isso daí. O altar, aonde estamos, é o lugar onde nos reconciliamos com Deus, onde começamos a assumir a culpa pelos nossos pecados e a experimentar a redenção com diversas ofertas, em especial a oferta voluntária. O altar simboliza a consagração a Deus. Você coloca a próxima gravura, por gentileza, do altar? Esse é o altar, aonde ali você faz uma confissão, sacrifício, arrependimento, perdão, expiação, aceitação, libertação, cura, proteção e o sangue de Jesus. Muitos hoje pregam que esse altar somente é o nosso coração. Mas que isso então significa que eu não preciso estar em 4 paredes. Alguns pregam que a igreja hoje é ultrapassada. Mas, gente, muitas vezes a gente está dentro da igreja e muitas vezes a palavra vem rasgando os nossos corações e na hora do apelo a gente vem aos pés do Senhor em prantos, pedindo ao Senhor, confessando, arrependendo, pedindo perdão, libertação, cura, pedindo proteção, o sangue de Jesus sobre nós. Qual é a última vez que você esteve de frente com o Senhor, levantando esse altar, falando com o Senhor? Todos nós, quando a gente se converte, não quer dizer que a gente não vá pecar mais. Porém, lá em 1 Pedro 1,15, fala o quê? Primeira Pedro 1,15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Deus nos conclama a sermos santos, como Ele é santo. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida
santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, é muito sério. Eu comecei a preparar o estudo e eu tive que parar e ajoelhar e começar a conclamar: Senhor, que o meu coração esteja sempre no teu altar. Que o meu coração esteja sempre buscando a tua presença. Daí, a gente cai no segundo passo, que é estar fisicamente no templo. Olha o que a gente faz dentro do templo. A figura do templo. Dentro do templo, a gente faz adoração. A gente sempre começa um culto com louvor e encerra o culto com louvor. Dentro do templo, a gente faz o quê? Ações de graça. Dentro do templo, a gente faz o quê? Uma comunhão. Ontem a gente teve encontro de mulheres aqui. Foi uma bênção. A Cris trouxe uma palavra sobre gratidão. A Ivone deu uma palavra ao final forte, tremenda. Temos que ser gratos. Foi um ano difícil, como a própria Ivone falou. Dentro do nosso século, talvez tenha sido o pior ano. Mas temos que dar graças e sermos gratas ao Senhor, porque muitas coisas Ele fez por nós. Contribuição, tem gente que é contra o dízimo. O dízimo está ultrapassado, é do Velho Testamento, é oferta, mas é ofertinha. É 1% dos 10% que eu ganho, já é o dízimo, e está ótimo, está muito bom. Tá, e aí? Como é que nós vamos pagar o aluguel? Como é que nós vamos pagar a água, a luz, o salário do pastor, os novos projetos, que é a nossa sede própria, que nós vamos ter em nome de Jesus? Essa contribuição, ela é bíblica, ela está no Novo Testamento. Oração, falamos ontem da reunião de oração de quarta-feira às 3h. Testemunho, quantas vezes a gente chega na igreja e a gente escuta um testemunho e a gente sai como quem sonha, dizendo: eu quero viver esse milagre. Sacramento, Deus manifestar sua presença. Quantas vezes você escuta uma pessoa falar dentro da igreja e você diz: essa palavra foi especialmente para mim. Alegria, santidade, adquirir poder e adquirir a unção. Aí vem aqueles que estão afastados e dizem que não tem necessidade de estar fisicamente juntos. Que eu sou a igreja está na minha casa e pronto, acabou. Fecha as 4 portas e ali fica. Ontem, no encontro de mulheres, o amigo oculto foi muito interessante. A Ivone quebrou todos os paradigmas desse encontro. Porque, geralmente, nesse encontro de mulheres todo final de ano, geralmente a gente traz algo que dá para moça nova, idade média ou velha. E chega na hora, a gente faz o sorteio e troca aqueles presentes. Ou troca já, né, os nomes antes e faz a revelação. Ontem foi diferente. Ontem, a Ivone fez uma lista de várias coisas. Trocar receita, doar um pano de prato, que foi o meu caso, porta-retrato, tomar um café, doar um pão feito por mim, uma torta.
E aí, o que aconteceu? Eu peguei um número vermelho e alguém pegou um número preto, o mesmo número. E aí, quando falou, quem pegou o número tal? Aí eu peguei, a fulana também. O que você pegou que você quer fazer? Eu quero doar uma torta. Então, você vai doar para ela. E o que você pegou que você quer fazer? Eu quero doar um pano de prato. Então, isso vai gerar o quê? Eu peguei 2 pessoas, uma eu decorei o nome, a outra ainda não. Estou desesperada, depois eu preciso perguntar para a Ivone, para não perder o nome da pessoa. Porque vai gerar comunhão. São pessoas que eu nunca conversei e que frequentam a igreja. Vai gerar unidade. Esse foi o maior objetivo. Então, você vê que estar no templo gera tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, essa comunhão. O engraçado que muitas pessoas, elas estão na igreja e quando leem aquela passagem que está lá em Salmos de Davi, como são felizes e bem-aventurados aqueles que habitam na casa do Senhor e na sua presença. Poucas pessoas estão alegres na presença do Senhor. Poucas pessoas vão se arrumar e dizer, eu estou me arrumando para ir para a casa do Senhor. Ontem, antes de sair, eu disse, Senhor, em nome de Jesus, traga uma palavra para o meu coração, aonde eu possa sair transformada dessa reunião. Qual a última vez que você saiu de casa pensando nisso? Senhor, quantas vezes o pastor está aqui para começar a pregar, ele diz assim, então, eu preparei uma mensagem, mas Deus acabou de falar para mim pregar outra coisa. Quantas vezes? Eu já presenciei o pastor Isaías fazer isso aqui. E Deus mexeu comigo para pegar outra coisa. O que é isso? É fruto de oração, quando você orou na tua casa. Senhor, usa a boca do seu servo para falar comigo. E isso daí vai reerguendo os muros, as paredes do seu coração, do meu coração. Eu começo a crescer no prumo. Como o irmão que é pedreiro falou que já viu parede cair, a pessoa construir completamente torta, sem fundamento e cair. Eu começo a construir com um verdadeiro prumo, cimento, um bom tijolo, um bom bloco, e vai reconstruindo, como a gente viu dentro do livro de Esdras. Esse muro, a última gravura, Peterson, por gentileza. Esse muro é o muro da salvação, que demonstra, quando Esdras fala, da reconciliação. A gente vê que a redenção é a principal pedra angular. Que redenção é essa, gente? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Que redenção é essa? Desde os dias da igreja primitiva, o cristão pode dar esses 2 passos como base na obra expiatória realizada por Cristo na cruz. Jesus é a principal pedra angular. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Estou judiando você, né, Peterson? Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas a rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, de 4 a 8. E vocês também são o quê? Pedras vivas,
com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra. E, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Gente, não obedecem à palavra. Desde o início do estudo, a gente tem batido, tem conclamado, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos ter comunhão diária com a palavra. Sem essa palavra, eu não sou nada. E a proporção que eu busco a palavra, a luz do Senhor irradia sobre o meu coração. E aí Ele mostra como andam as paredes do meu coração. E por último, eu gostaria de ler Isaías 28, 16 e 17. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei juízo à regra e justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Este texto, gente, ele fala de uma tempestade destruindo o refúgio de mentiras e paredes de rejeição e revolta dos nossos corações. Removida essas paredes, é colocada no lugar delas uma pedra angular, que é Jesus, provada e firme, sobre a qual podemos construir o muro da salvação. Agora ele pode ser edificado com toda a segurança, perfeitamente vertical, alinhado pela justiça e aferido pelo prumo divino. É isso que eu queria passar para vocês, que nós possamos estar buscando a reconstrução dos nossos alicerces, voltando nessa passagem que eu falei, que eu voltaria ao final, que está no capítulo 3, no versículo 10 a 13, que nós possamos chegar aqui, participar do louvor, ouvir a palavra e chorar aos pés do Senhor. Sairmos daqui renovados, edificados, sabendo que nada neste mundo pode nos tirar dos pés do Senhor. Amém? Pastor, a palavra é do Senhor. Quando a Eliane... Ô, Peterson, volta naquele quadro do templo, fazendo um favor. Quando a Eliane mostrou essa imagem, trouxe para a gente essa imagem, veio na minha mente quando eu tinha 7 anos de idade. Não sei quem é... Eu cresci numa igreja evangélica, a Igreja Batista do Orão Reis, e a gente cantava um louvor, e a gente poderia até mandar por 3 palavrinhas, que a gente já cita 3 palavrinhas com o meu neto, ele sabe tudo de cor, né? E era mais ou menos assim: hoje é domingo, vou me aprontar. O meu vizinho eu vou convidar. Entra o evangelismo, né? Quero lutar contra todo o mal na escola dominical. E dizia mais ou menos o seguinte: Bibi, Fonfon, o ônibus já vai partir.
Quem está na frente, se você não está na frente, você tem que afastar. Que a hora eu vou chegar. E é interessante isso, quando a Eliane falou sobre isso, né, sobre a igreja, né? A gente está aqui para adorar ao Senhor, dar graças ao Senhor, comunhão, contribuição, oração, testemunho, o sacramento de batismo e ceia, a manifestação da presença de Deus, alegria, santidade, poder e unção. Seria tão bom, né? Se a gente viesse para a igreja com esse pensamento. Eu estou indo lá porque eu quero viver isso. Mas pena que muitos estão perdendo o primeiro amor. Isso é bíblico, né? E a maior evidência da volta de Jesus é isso que nós estamos vivendo hoje. Pessoas, irmãos, que não querem mais essa renovação que é no nome de Jesus. Vamos levantar e vamos orar, irmãos. Depois o Lucas vai estar cantando um louvor ao Senhor. Gostaria muito que você pensasse nisso, na sua vida. Pense na sua vida. Será que eu tenho tudo isso quando venho à casa do Senhor? Amém? Do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, é interessante que às vezes nós nunca trazemos a culpa para a gente, né? A gente joga a culpa no outro, né? E já parou para pensar que talvez a obra do Senhor não está avançando pela sua vida e pela minha vida? E a gente sempre coloca a culpa no outro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E você? Já parou para pensar um pouquinho na sua vida também? E quando a gente olha para a igreja, para a obra do Senhor, como a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, né? Como esse estudo tem sido uma bênção na nossa vida. Eu sou o grande responsável pelo crescimento da igreja. Eu sou o grande responsável. Não é o outro, não é você. Eu sou o responsável, né?
com a minha vida, com a minha santificação, eu tenho que viver assim, como diz a palavra do Senhor, né? Todo dia derrubando paredes, né? E construindo paredes certas, né? Que é muito difícil. Que Deus nos abençoe muito, né? Nesse ano está abrindo para a gente. Irmãos, e outra coisa também, que seria tão bom que a gente pudesse viver aqui na igreja. Eu sei que é muito difícil a gente poder cumprimentar, né? E quando a gente olha pessoas que não se cumprimentam aqui dentro, é tão triste isso. A gente fala de comunhão. Fala de comunhão. Você que é jovem, olha, novo, de idade, né? Melhor idade, vamos nos cumprimentar. Isso é comunhão, isso é relacionamento. Já imaginou você passar perto de alguém que alguém não te dá um bom dia? Ah, pastor, eu sou assim. Não, você não pode ser assim. Isso é uma parede torta que você construiu, você tem que mudar. É um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento. Né? Mesmo que a gente dê aquele soquinho na mão do outro, assim, né? Que a gente pode mais pegar nem na mão do outro, né? A gente precisa fazer isso. Precisamos viver assim. Eu não, como diz a música, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então você precisa de Jesus na sua vida. Que o poder do Evangelho ele nos transforma. Né? Ele muda muita gente. Mas pense nisso. O grande responsável pelo crescimento da obra do Senhor sou eu. Sou eu. Né? E como Deus está fazendo um rebuliço aqui, né? Muito grande. Um rebuliço na Betel, como diz aí o Pentecostal, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Que rebuliço que foi feito aqui. Que rebuliço, né? E a gente olha, né, irmão Figueiredo, não tem faltado nada para nós, né? Deus tem nos abençoado muito. Ganhamos até um ar-condicionado para a nossa igreja, né? Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Então nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito. Tem uma pessoa, irmãos, toda vez ele pede para orar aqui na igreja. Ele vai orar pela igreja. Nosso irmão João, vem cá, João. O João vai orar hoje pela igreja. Ele sempre eu vou orar na igreja? Vai, então ora hoje. Né? O João vai orar pela igreja, tá bom, João? Depois seu avô vai estar orando. Me dá isso aí, Lucas. Tira a máscara, pode orar hoje pela nossa igreja, tá? Depois seu avô vai estar orando. Tá Jesus, obrigado por nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado por tudo, obrigado por nós, obrigado por tudo que você fez, obrigado por os animais, obrigado por tudo, eu quero que cuide todo mundo, obrigado por tudo que você fez. Em nome do Senhor, amém. Amém. Eu gosto que quando criança, a hora que criança se sincera, pelos animais, pela nossa cura, eu já vou. E a gente quer fazer isso, né? E não fala, né? Então vamos orar, irmãos. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Que bom que você está aqui hoje, né? Para aprender mais do Senhor, né? Tudo se afastou para você estar aqui hoje, né? E a hora nós chegamos, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela certeza da nossa salvação. Pai, se tem alguém em nosso meio que perdeu essa alegria de estar na casa do Senhor, a alegria da salvação em Cristo Jesus. E a tua palavra é tão clara, Senhor, que até o pardal, o andorinho, encontrou lugar na casa do Senhor. Aqueles que não encontraram esse lugar ainda, Senhor, que possam que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. Pai, como nós precisamos estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor, como o salmista diz de uma maneira tão clara, eu encontrei o teu altar, Senhor, para ter adoração, comunhão, dar graças a esse grande Deus que me ama tanto. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra nos incomoda. E, ó Deus, graças a Deus que ela nos incomoda. Se ela nos incomoda, é que precisamos mudar na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. E nos prepare, ó Deus, para o culto de hoje à noite também, onde nós estaremos aqui na tua casa, louvando, dando graças, tendo comunhão, recebendo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E que a nossa igreja, Jesus, possa ser um lugar de comunhão, um lugar onde nós possamos vir aqui para dar graças ao Senhor. E, ó Pai, prepare também para grandes coisas que estão por vir aqui em nosso meio. Nós só temos que agradecer ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe, né? Amém?